Louvado seja o Senhor, meus senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, um tempo muito poderoso. Eu sei que vocês acabaram de sair da sua aula de teologia, um tempo muito poderoso na vida da igreja. Novamente o Senhor me relembrou para trazer para vocês a seguinte conversa, a conversa de 18 de outubro de 2021. Naquela conversa, por volta das 3 horas da noite, eu me lembro muito bem, eu já falei esta conversa, eu já dei esta narrativa, eu já a descrevi muito eloquentemente ao longo do tempo. Então, naquela tremenda visão, o Senhor Jesus apareceu para mim. Ele estava carregando algo glorioso na sua mão. Então ele disse, vá dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu. Mas você vê, onde ele estava de pé, a glória totalmente o envolvia onde ele estava de pé. Então, em outras palavras, ele estava dizendo, vai dizer para este povo que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. E esta tremenda glória muito massiva eu podia ver, e ele estava lá dentro, mas ele estava totalmente coberto pela glória e a voz dele vinha de lá de dentro. Então, depois disso, eu vi ele escrever 1 João capítulo 3, versículo 2, por volta de 1,5 metro de altura acima do chão. 1 João capítulo 3, versículo 2, e todos nós sabemos esta escritura que diz, nós não sabemos talvez como é a eternidade ou como será, mas uma coisa nós sabemos, que quando o Senhor Jesus se manifestar, quando Ele aparecer, nós o veremos tal qual Ele é, e nós teremos corpos gloriosos como o dele, em outras palavras, então nós poderemos vê-lo no seu corpo glorioso como Ele é. Então esta é a tremenda bênção e promessa que o Senhor colocou diante de vocês agora, a igreja, como geração. E a mensagem que vem de lá é que isso deve jogar tudo fora que tem na terra hoje. Não tem nada mais precioso, mais caro, mais digno de batalhar do que a glória do Senhor que Ele prometeu. Porque se você apenas considerar o seu corpo glorioso e a sua glória, a glória que criou a Nova Jerusalém, criou o novo céu, a nova terra, não há nada comparável com isso. Então nós temos sempre que nos lembrar que há o lago de fogo. Então isso deve nos levar a tomar a nossa salvação mais seriamente, levar a santidade mais seriamente em nossas vidas, em justiça muito mais seriamente. Mas o mais importante é que Ele está me enviando para vocês. Então o Senhor Jesus, Ele está enviando os seus profetas para a igreja e Ele está dizendo para os seus profetas, vá dizer para a igreja que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Isso significa que ele estava extremamente glorioso lá, então eles terão corpos gloriosos como o meu. O Senhor Jesus nos enviou a vocês. Ele nos enviou como seus profetas para vocês, para dizer para vocês que o arrebatamento está próximo. Em outras palavras, a mensagem escondida lá é que a sua glorificação deve ser o ponto de foco como cristão, enquanto você vive a sua vida, mesmo que há o fato de que o Messias está vindo. O Messias está vindo. O Senhor Jesus estava nos enviando os seus profetas para vocês, enviando os seus profetas para a igreja e para o mundo, para dizer para o mundo que o Messias está vindo. Esta é a mensagem mais importante, a verdade mais importante, o fundamento mais importante da mensagem é que o próprio mensagem, como está escrito na Escritura que Ele está vindo, agora quando o tempo se aproxima, Ele mesmo aparece para os seus profetas. Primeiro Ele envia os seus profetas para a terra, e então nós viemos para a terra. Depois disso, então, Ele aparece, Ele mesmo agora aparece para os seus profetas, enquanto eles estão na terra aqui, e diz para eles, vai dizer para este povo, vai dizer para esta geração, vai dizer para esta igreja, vai dizer para o mundo, para a terra,
que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos como o meu, mas ele é glorificado. Então, em outras palavras, eles terão corpos gloriosos como o meu. Então, isso é uma mensagem muito importante que o Senhor me relembrou hoje, para trazer vocês hoje, para relembrar vocês. Então, há muitas conotações e ângulos, porque o primeiro é que o Senhor está dizendo para os seus profetas, para ir dizer para a igreja, veja, ele tem avisado a igreja para não focar em nada mais. Então, vá dizer para eles para agora focar no meu retorno, no glorioso retorno do Messias, a gloriosa vinda do Messias para o arrebatamento da igreja, a vinda do Rei, o Messias, para levar a igreja santa. Então, eles precisam focar nos padrões do céu, a justiça de Deus, precisam ser santos como Ele é santo. Então, Ele está enviando seus profetas para vocês. Então, o Senhor Jesus nos enviou para este mundo para pronunciar exatamente isso, que o Messias está vindo, que Ele está vindo. O Senhor Jesus nos enviou para vocês, para fazer com que vocês saibam que esta é agora para deixar tudo para trás e focar na glória eterna. E isso é muito poderoso, que o Senhor pode, nos dias antes, no tempo antes, na estação antes do arrebatamento, antes do seu retorno para a igreja, Ele pode vir e confirmar o que está escrito na Escritura, por voz audivelmente, Ele disse, vai dizer para eles. Então, este é um alerta duplo, uma advertência dupla lá. O Senhor está dizendo, agora é mais real agora, será real agora. E, novamente, que o foco, se o nosso foco está em algum outro lugar, agora nosso foco deve estar na glória prometida, na reunião prometida com Cristo, no arrebatamento da igreja. Então, eu apenas queria lembrar vocês aquilo que o Senhor me disse para relembrar vocês hoje. Lembre-se o que Ele disse, o Senhor Jesus nos enviou para vocês, para que vocês saibam que há uma promessa da glória e Ele vai cumprir a sua promessa. Então, nós, como profetas de Jesus, viemos para preparar vocês para Jesus. Então, é muito importante que vocês entendam isso, que Ele está dizendo que Ele tem observado a igreja ao longo do tempo e viu que ela está focada em outra coisa. Então, o Senhor Jesus agora enviou os seus profetas para a igreja, para despertar a igreja para o fato da realidade, da entrada no reino de Deus está prestes a acontecer. Então, agora vocês têm que focar na justiça, temor de Deus, arrependimento e apartar-se do pecado. Apartar-se da iniquidade, da perversidade. É isto que o Senhor Jesus está dizendo. É para isso que Ele nos enviou para dizer. E desde que Ele nos enviou em uma base diária, toda vez que Ele falou, nós viemos até vocês e transmitimos fielmente a mensagem de que o Messias está vindo. Novamente, esta conversa de 18 de outubro de 2021 é uma conversa pivotante neste tempo. Não há uma geração melhor para ser relembrada, para focar na eternidade do céu do que esta geração. Por quê? Porque essa é a geração que acabou focando em qualquer outro lugar. Eles focaram nas coisas do mundo, focaram na riqueza da terra, e é por isso que esta é a mensagem de qualidade, esta é a direta conversa do céu. O Senhor Jesus nos enviando até vocês fisicamente enquanto estamos aqui, e então nos visitando, o Senhor Jesus visitando seus profetas aqui. E Jesus nos enviou para relembrar vocês que lembrem-se da glória prometida, lembre-se da glória que Ele prometeu. Isso deve te fazer jogar fora tudo que está ofuscando a sua visão do reino da glória. Você tem que jogar fora tudo que possa ser um impedimento para você receber a sua herança do reino de Deus. Então, nós estamos aqui como profetas do Senhor Jesus para dizer para vocês que com certeza aquele dia vai chegar, o dia da glorificação, mas aquela glorificação gravita, ela gira em torno, ela está atrelada à vinda do Messias.
Então, em outras palavras, ele está dizendo que haverá o dia da redenção do seu corpo, que está prestes a acontecer. Os seus corpos de humilhação, os seus corpos corruptíveis, os seus corpos pecaminosos e fracos, para serem transformados em corpos eternos, conforme o corpo de Cristo, aquele que nos enviou para vocês. Esta é a promessa feita em um lugar público, um passo ousado que o Senhor deu para anunciar que no dia quando chegar, quando Ele vai te tirar fisicamente desta terra, então os seus corpos serão redimidos e vocês serão levados para a glória. Nós sabemos muito bem que agora o Senhor está focando em Israel, e Jesus estava andando na terra aqui, o nosso Senhor e abençoado Salvador Jesus Cristo, quando ele andou aqui na terra, antes dele ir para a cruz, ele estava ocupado ministrando, e o assunto da ministração dele era para dizer para os israelitas, para o povo judeu, de que este é o Messias judeu. Nós lembramos muito bem que ele tentava se revelar para eles, até que finalmente, quando ele foi para as cidades de Tiro e Sidão, as cidades do ocultismo, as cidades dos gentios, quando a missão mudou. Até agora vocês sabem muito bem, imediatamente que o Senhor Jesus foi crucificado, ressuscitou e ascendeu ao céu, os discípulos tentaram fazer a mesma coisa. Lembra quando eles ficaram diante do Sinédrio, quando Pedro curou o aleijado? Novamente eles focaram em revelar Jesus Cristo, nosso Senhor e abençoado Salvador, o Messias, para o povo judeu, para Israel. Isso aconteceu até o livro de Atos, capítulo 7. Até Estevão ser apedrejado. E aquela perseguição que se levantou, agora os dispersou. E quando eles partiram agora, se movendo para fora. Então, Atos capítulo 9, um jovem chamado Saulo, que se tornou Paulo, é ferido por uma visitação de Jesus. E então, quando ele é ferido pela visitação de Jesus, então agora o evangelho para os gentios agora nasceu. É impressionante, porque se você for ao capítulo 10, se você ler o capítulo 9 e 10 do livro de Atos, no capítulo 10, você vê quase que um Pentecostes para os gentios. Porque lembre-se que Atos capítulo 2, há um Pentecoste, mas a igreja original é basicamente judia. Então, em outras palavras, você pode dizer que sim, foi um Pentecostes, mas foi para a igreja judia, a igreja hebreia. Um Pentecostes hebreu. Mas até agora, Pedro, até que ele vem à casa de Cornélio, e quando ele entra naquela reunião, na porta ele diz: vocês sabiam que eu nem deveria entrar aqui porque eu sou judeu? A minha lei não me permite entrar lá, eu seria expulso onde os gentios estão. É por isso que no sonho ele viu dos animais impuros vindo naquele lençol branco, naquele lençol branco, com os animais impuros que desceu do céu. E o Senhor diz: como você ousa chamá-los de impuros quando eu os santifiquei? Então, imediatamente Pedro, assim que Pedro entra lá, então, bom, o Espírito Santo atinge-os e os toca e estabelece-se ali e batiza e unge os gentios. Então, foi como um Pentecostes gentil. Então, você pode dizer que Atos 2 é o Pentecostes judeu, hebreu. Mas agora, este é o Pentecostes dos gentios. Então, o choque dele diz: oh, então a bênção foi transferida para os gentios. Então, quando você se move, este agora é o evangelho que vem para os gentios. A visitação que até agora está acontecendo entre os gentios. Mas você sabe muito bem, novamente, deixe-me repetir para vocês. E antes de ir para a cruz, Jesus passou a maior parte do seu tempo tentando se revelar para Israel, para que eles pudessem saber que este é o Messias judeu. Messias judeu. Ele passou o tempo dizendo para eles
dizendo que este é o Cristo, este é o Messias judeu. E então, depois que ele morreu na cruz, ressuscitou e ascendeu ao céu, os discípulos continuaram fazendo a mesma pregação até o livro de Atos, capítulo 2. Eles continuaram tentando revelar Jesus. Ele disse, este mesmo Jesus a quem vocês se crucificaram, agora se tornou o Senhor e Salvador. O Senhor o entronizou e o coroou e o fez sentar à sua direita. Então os discípulos continuaram com o ministério de tentar revelar Jesus para os hebreus, para Israel. É isso que eu estou dizendo. Isso foi até o capítulo 7, a perseguição, quando Estevão é apedrejado. Então agora, em capítulo 9, então, um jovem chamado Saulo é visitado por Jesus, se torna Paulo. Então agora, a primeira parte realmente é a respeito de revelar Jesus para Israel. Revelar quem é Jesus. Mas depois agora de Saulo, quando ele se torna Paulo, quando ele é ferido e enviado, então agora nós estamos focados na graça. O que Jesus fez, não mais quem Jesus é, mas o que a graça fez. O que Jesus fez. O Senhor Jesus, antes dele ir para a cruz do seu ministério público, ele tentou mostrar quem Jesus é. Depois que ele ressuscitou e ascendeu, depois que terminou a obra da cruz, então os discípulos continuaram em Jerusalém a revelar ou tentar revelar quem Jesus é para Israel. Quando agora Saulo vem e se torna Paulo, então agora nós estamos focados naquilo que Jesus fez. Esta é a igreja em todo o mundo agora. O que Jesus fez. E isso vai continuar até o arrebatamento. Quando o arrebatamento acontecer, então, novamente, essa é a razão pela qual nós estamos aqui. Nós vamos voltar e ver todo este contado que nós temos com Israel, tentando revelar para Israel, tem um propósito, que depois do arrebatamento, nós vamos voltar lá para tentar revelar para eles quem Jesus é. E é por isso os milagres, as maravilhas, a nuvem de Deus, a chuva em Monte Carmelo, tudo isso é para revelar para eles quem Jesus é. Então, este ministério que Jesus fez antes da cruz, tentando revelar para Israel quem ele é. Então os discípulos fizeram, depois que ele ascendeu, tentando revelar para eles quem Jesus é, até Paulo aparecer. Então agora eles foram com a graça e o evangelho para os gentios, revelando o que Jesus fez. Mas quando o arrebatamento acontecer, novamente estará consumado. Nós vamos começar a lidar agora quem Jesus é para revelar para Israel. É por isso que nós estamos dizendo, este tempo é para a igreja, mas a próxima dispensação da tribulação é realmente para Israel, porque nós vamos reverter o ministério para revelar quem Jesus é para Israel. Então este é o seu tempo para se preparar, o Messias está vindo. Obrigado, sejam sempre santos e justos, tenham temor do Senhor Deus. Obrigado.